Oi pessoal, então essa é a correção da lista de exercícios a respeito de leis de Newton, tá? E, e essa lista se inicia com a primeira pergunta lá, né? Se a força resultante de uma partícula for nula, então a partícula... E aí você tem as opções, né? Então só para lembrar, quando eu falo de força resultante nula, né? Eu tenho que lembrar da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. E aí eu tenho o quê? Se a força resultante é nula, eu tenho que a aceleração também é nula, tá? Sabendo que a aceleração é nula, eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho um corpo em repouso ou um corpo em movimento uniforme, né? Então, aceleração zero, corpo em repouso ou corpo em movimento uniforme. Se o corpo está em repouso, a velocidade também é zero. Se o corpo está em movimento uniforme, a velocidade é uma velocidade constante. Constante. Ok? Então, aí eu tenho as opções aqui, né? Bom, permanecerá em repouso? Bom, pode estar em repouso, mas tem essa opção também que tem que ser levada em conta, tá? Então, essa aqui eu já posso descartar. Permanecerá em movimento com velocidade vetorial constante ou em repouso. Então, tem que ter as duas, né? Poderá estar em movimento com velocidade escalar constante e uma trajetória curva. Bom, trajetória curva não pode, né? Para estar fazendo curva, necessariamente tem que ter uma força, né? Faz, obrigando ela a fazer essa trajetória, mudar, sair do movimento retilíneo. Então, necessariamente, a força resultante tem que ser diferente de zero. Bom, item D. Poderá estar em movimento em uma trajetória retilínea com velocidade escalar variável. Também não, né? Se a aceleração é zero, a velocidade escalar não pode variar. E o item E só poderá estar em repouso ou movimento com a trajetória retilínea com velocidade escalar constante, que é justamente isso aqui que a gente falou, ok? Ou repouso ou movimento uniforme e retilíneo, tá? Então, o item E é a resposta correta aqui, tá bom? Bom, a segunda. Uma partícula de massa 1 kg está em movimento retilíneo uniforme. Então, olha lá, movimento retilíneo e uniforme. Importante saber sempre o tipo de movimento, né? Com velocidade de intensidade 10 metros por segundo. A resultante que atua na partícula tem intensidade igual a quanto? Então ele te dá a velocidade, só que ele falou o quê? Ele fala que a velocidade é 10 metros por segundo, só que ele falou o quê? Que eu estou no movimento retilíneo uniforme. Se eu estou no movimento no MRU, eu tenho o quê? Que a aceleração vale zero, tá? Se a minha aceleração vale zero, pela segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração, e eu sei que a aceleração vale zero, então eu tenho o quê? Que necessariamente minha força resultante vai valer quanto? Zero também. Tá bom? Então é sempre importante ficar ligado no tipo de movimento que você tem aí nos exercícios que vocês vão resolver. Tá? Então aqui ele falou que o movimento é retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme necessariamente a aceleração é zero. Se a aceleração é zero pela segunda lei de Newton, força resultante também é zero. Ok? Então tá bom. Então vamos para o terceiro. O terceiro já fala da terceira lei de Newton, né? Ele fala, a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Tá? Ação e reação. Esse princípio descreve as forças que participam na interação entre dois corpos. Importante, tá? Sempre interação entre dois corpos, tá? Ação e reação nunca ocorre em um corpo só. E aí podemos afirmar que as duas forças iguais em módulo e sentidos opostos são sempre forças de ação e reação entre si. Bom, tem que prestar atenção aqui. Por que essa pode
falhar. Por exemplo, se tiver um corpinho lá em cima de uma mesa, então você tem a força peso para baixo e a força normal para cima, por exemplo. Né? Se esse corpo está em equilíbrio aqui, o peso acaba sendo igual ao normal, né? O módulo do peso acaba sendo igual ao normal. Mas aí eles não formam um par ação e reação. Por que que não formam par ação e reação? Porque a reação do peso, da força-peso, está onde? Está na Terra, né? Está na Terra. Da onde que surge a força-peso? Bom, surge da tração gravitacional terrestre. Então, a Terra puxa o corpinho para baixo e o corpinho puxa a Terra para cima, né? Que seria o menos P aí, se a gente tivesse que representar. Esse aqui seria um par ação e reação. Esse aqui seria um par ação e reação, tá? Não peso e normal. Apesar deles terem o quê? Mesmo módulos e sentidos opostos. Eles não compõem um par ação e reação, tá? Não formam um par, não formam um par ação reação. Ok? Então a A está descartada. O B, enquanto a ação está aplicada num dos corpos, a reação está aplicada no outro. Vamos deixar ela aqui. O C, a ação é maior que a reação. Bom, a ação é maior que a reação, não, né? Pelo princípio lá, a gente tem o quê? A gente sabe que ação e reação elas têm sempre o quê? O mesmo módulo. Então, se a ação vale, sei lá, 10 newtons, a reação vai valer 10 newtons também. Tá? Então, essa aqui já também não é. Bom, o D. A ação e reação estão aplicadas no mesmo corpo e por isso se equilibram. Errado, né? Sempre aplicado em dois corpos e nunca se equilibram. Tá? Tudo bem? A reação, em alguns casos, pode ser maior que a ação. Também não, né? Cai no mesmo problema da C aqui. Tá? Nunca maior, sempre são sempre iguais essas forças, tá? Então sobrou quem aqui para a gente marcar? Sobrou só o item B, né? Enquanto a ação está aplicada num dos corpos, a reação está aplicada no outro. Que é isso mesmo, né? Você pegar aqui esse exemplo, a ação está aplicada no corpinho aqui em cima da mesa, a reação está aplicada no centro da Terra. Tudo bem? O 4. O 4 vai fazer uma discussão sobre peso, né? E aí eu tenho que lembrar algumas coisas, né? Por exemplo, como que eu calculo peso? Peso é massa vezes a gravidade do local, ok? Então, partindo disso aqui, a gente vai resolver o exercício 4. Então, vamos lá. Na superfície da Terra, a intensidade do campo gravitacional é aproximadamente GT 10 newton por quilograma. Então, ele dá a gravidade na Terra, tá? Gravidade na Terra é 10 newton por quilograma, tá? Que é semelhante a falar que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Newton por quilograma se equivale a metro por segundo ao quadrado. Na superfície da Lua, a gravidade lunar é o quê? A gravidade lunar, ele fala o quê? Que é aproximadamente GT, né? 10 dividido por 6. Então ele fala lá que é aproximadamente 10 dividido por 6. 10 vem daqui, né? GT, GT ele falou que é 10, tá aqui, tá? Dividido por 6. Então ele vai lá, agora começa o problema. Um homem de massa 90 quilogramas, na Terra ele vai à Lua. Com base no enunciado, determine o item A. Peso do homem na Terra. Bom, para calcular o peso do homem na Terra, o que eu tenho que fazer? Aplico a equação. Peso é massa vezes a gravidade. Qual a gravidade? Da Terra, né? Ele quer aqui na Terra, então é da Terra. Então fica peso igual a massa, que é 90, vezes a gravidade, que é 10.
Então, o peso na Terra, vou colocar um T aqui, só para a gente saber que é na Terra, tá? Vai ser o quê? 90 vezes 10, que costuma dar 900. 900 newtons. Pronto, item A está feito. Agora o item B. A massa do homem na Lua. Ótimo, essa é uma discussão importante, né? A gente sabe o quê? Que a gravidade na Lua é diferente. Ótimo. O peso depende de quem? Da gravidade. Então, o peso na Lua muda, mas e a massa? Massa a gente viu que é o quê? Quantidade de matéria, né? Está relacionado à quantidade de matéria no corpo. Se o cara sai da Terra e vai para a Lua, ele não perde matéria, né? Sob situações normais, ele não vai perder matéria. Então, a massa do homem lá na Lua vai ser massa do homem na Lua vai ser igual à massa dele aonde? Na Terra. Então a massa dele na Lua vai ser também 90 quilogramas, ok? Por quê? Porque está relacionado à quantidade de matéria. Tá? Se fosse o peso, mudaria, mas nesse caso, como é só a massa que eu estou olhando, não muda. Então vou abaixar um pouquinho. E o item C? O item C, ele quer o quê? Ele quer o peso do homem na Lua. Ótimo. Então agora você vai calcular o peso do homem lá na Lua. Então é a massa dele vezes a gravidade. Que gravidade? Não é a gravidade terrestre, é a gravidade lunar agora. Tá? Então fica PL é igual a massa, que é 90, vezes isso aqui, 10 dividido por 6. Bom, se tiver um calculador e quiser fazer, pode fazer. Eu não tenho aqui, então a gente vai fazer, deixar em forma de fração mesmo. Ok? E aí, você faz o quê? 90 vezes 10, 900 dividido por 6. E aí, 900 dividido por 6 vai dar aproximadamente não, vai dar exatamente, né? Dá 150 newtons, ok? Demorei um pouquinho para fazer a conta aqui, mas segue o enterro.